muita alegria que o Centro de Estudos, o SEMAC, ele hoje inicia uma capacitação em parceria do Hospital Napoleão Laureano com a UFPB, através do projeto de pesquisa PEX Cannabis, onde vai ser, o objetivo do curso é a introdução sobre o uso terapêutico da cannabis sativa no tratamento de doenças graves. E assim, muita gente estava perguntando como é que seria, e conversando com a professora, a doutora Cátia está aqui, é um curso introdutório, para mostrar como está sendo a evolução do uso da cannabis medicinal no Brasil como um todo, onde a Paraíba é pioneira no apoio ao desenvolvimento disso, e, ao mesmo tempo, mostrar as evoluções de legislação, né? Então, a ideia é a gente ter essa percepção do uso da cannabis medicinal nos hospitais que são gerados pelo SUS, que participam como rede complementar pelo SUS, que é uma tendência. Então, é uma coisa bem introdutória, né? Ela vai explicar melhor, vai passar nessas 5 quarta-feiras todo o curso. Mas antes de a gente já iniciar, queria convidar nosso presidente da Fundação Napoleão Laureano, Dr. Marcelo, para fazer uma fala de abertura. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de doutora Kate, que está trazendo toda a sua equipe aqui nesse trabalho tão importante que a gente já vem acompanhando, né, doutora, há um bom tempo, né, a luta de vocês para que a conscientização da população venha entender realmente a finalidade desse tratamento. Agradecer a presença de Patrícia, né, representante aqui da OAB, também encampa bastante esse tratamento, né, e trazer toda essa expertise de vocês aqui para nossos colaboradores do Hospital Napoleão Laureano. Gostaria que todos absorvessem o máximo possível de todas as informações que vão ser expostas aqui nesse curso. E também agradecer aqui a diretoria do hospital, o doutor Marcílio está aqui, doutor Rodrigo Marmo, nosso médico e técnico do hospital. E também doutor Carneiro Arnaud, nosso conselheiro da Fundação e diretor financeiro da Fundação. Então, pessoal, vocês estão aqui com a equipe aqui de ponta, que entende bastante, é uma inovação isso aí, e é a oportunidade da gente se especializar e entender cada vez mais esse tratamento, né, que está sendo não só para a oncologia, mas tantas outras atividades da área de saúde. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham um ótimo curso. E antes da gente começar, pedir para a doutora Cátia fazer uma fala também de abertura, até para poder, com mais riqueza de detalhes, falar um pouco do que vai ser abordado, para depois a gente fazer um registro fotográfico e dar continuidade ao curso. Fique à vontade. Olá, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Esse curso ele faz parte de um curso introdutório, tá? Para a gente compartilhar com vocês toda a experiência que a gente tem na área da pesquisa, na área do ensino, na área da extensão, sobre essa temática. Então, ao final do nosso curso, é um curso de 10 horas, e ao final do nosso curso, eu quero que vocês saiam desse curso entendendo que essa planta ela tem alguns poderes medicinais, ela tem algumas ações medicinais importantes, e são essas ações que a gente vai discutir para que, no futuro, hoje a gente já sabe que a legislação está trazendo essa planta, os fitocannabinoides, produtos à base de cannabis, para dentro dos hospitais. Então, a gente já tem produtos à base de cannabis sendo disponibilizados pelo SUS. Então, esses produtos estão chegando para a gente e a gente precisa entender como é que eles funcionam, para que eles funcionam, como a gente pode ajudar as pessoas dentro dessa temática. Então, esse é o nosso objetivo, fazer esse curso introdutório para vocês terem esse conhecimento à base dessa planta. Tá? Então, mais uma vez, bom dia. Vamos começar. Vocês receberam um questionário. Então, esse curso de capacitação ele faz parte do nosso projeto de extensão da UFPB, o PEX Cannabis, onde, nesse projeto, eu atuo como coordenadora. Desde 2016, que a gente vem trabalhando com essa temática.
E essa temática, esse nosso projeto de extensão, visa capacitar profissionais de saúde voltados ao SUS. Sexta-feira, nós vamos iniciar a capacitação de mais de 80 médicos do estado do Pará, no município de Belém. Então, eu vou coordenar essa capacitação desses médicos, porque esses produtos já estão chegando ao SUS e eles estão sentindo essa necessidade de capacitação. Então, a gente fez essa parceria com a Secretaria Municipal de Belém, no estado do Pará, e a gente vai começar a capacitação desses médicos nessa sexta-feira agora. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa temática, tá? Então, aqui é o nosso programa de extensão, nosso PEX Cannabis, coordenado por mim, e a gente está com essa parceria junto com o Hospital Napoleão Laureano. Quero me apresentar. Eu sou farmacêutica, professora titular da Universidade Federal da Paraíba. Tenho mestrado e doutorado em produtos medicinais, em plantas medicinais, tá? Onde essa planta se enquadra perfeitamente. Sou líder do grupo de pesquisa do CNPq em cannabis, tá? Sou pesquisadora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, e sou também membro fundadora da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. É a primeira sociedade fundada aqui no nosso país, e ela foi fundada em 2018. Sou consultora de pesquisa clínica também dentro dessa área. E o que é que me motivou a começar todo esse estudo com a cannabis, desde 2016? O que me motivou foi essa princesa aqui. Ela, minha sobrinha, ela nasceu com uma síndrome genética rara, tá? Que resultou em epilepsia de difícil controle. Então, ela tinha cerca de 40, 50 crises convulsivas dia. Então, a gente sabe que quando o nosso cérebro está muito estimulado, as funções fisiológicas elas ficam comprometidas. Então, ela não conseguia deglutir. Inclusive, a doutora Vivian, que está aqui presente, nossa fono, ela acompanhou a minha sobrinha por um tempo e a gente estava tentando buscar algo que pudesse ajudar a qualidade de vida dela. Então, na minha cabeça, não fazia sentido eu estar dentro da universidade, tendo um mestrado, tendo um doutorado, pesquisando e não encontrava nada que pudesse ajudar. Ela tomava todos os anticonvulsivantes, ela já tinha passado por todos em doses altíssimas, que causaram nela uma hepatotoxicidade, uma nefrotoxicidade, e não baixava a crise convulsiva, ela só piorava. Então, eu comecei a buscar essa informação, foi aí que a gente encontrou, na literatura, alguns fitocannabinoides com ação muito importante sobre a epilepsia refratária. Daí, a gente começou a utilizar nela, e ela teve uma melhora de 50% com 24 horas de uso. Então, isso nos chamou a atenção. E foi aí que eu decidi trazer o que a gente encontrou com ela para a sociedade. Então, eu pensei, nossa, se ela conseguiu melhorar dessa forma, eu preciso levar essa informação para as pessoas, para os profissionais de saúde, para que eles, a partir deles, eles consigam ajudar mais pessoas. Então, foi aí que tudo surgiu e a gente começou a estudar desde 2016. Como eu falei para vocês, eu sou fundadora da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC, desde 2018. E hoje eu estou como editora-chefe da primeira revista latino-americana específica em cannabis, tá? Que é a Revista Brasileira de Cannabis. Então, todos os trabalhos voltados nessa temática, eles podem ser publicados aqui nessa revista, tá bom? Sou professora também titular do programa de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, um programa de pós-graduação autorizado pelo MEC, junto com uma equipe de médicos, advogados, farmacêuticos. Então, a gente está incluído nesse grupo para trazer uma pós-graduação de altíssima qualidade, reconhecida pelo MEC dentro da área. Então, o que é que o PEX Cannabis ele desenvolve? O que é que ele pode trazer para vocês, assim, em relação a que benefício vocês fazendo esse curso, vocês poderiam passar para os pacientes de vocês?
Nosso PECS, ele trabalha junto do tripé da universidade, na área de ensino, na área da pesquisa e na área da extensão. É nessa área da extensão que a gente está aqui hoje, tá? Para fazer essa parceria, essa troca de conhecimento. O nosso programa também de pesquisa, ensino e extensão, ele está vinculado, nós temos vários parceiros. Então, para que eu esteja aqui hoje, eu não estou sozinha. Apesar desse projeto ter sido idealizado e construído por mim, mas eu não trabalho nele sozinha. Então, a gente tem o apoio de associações, a gente tem o apoio do Poder Legislativo, Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal. Então, é algo muito sério o que a gente está falando e a gente precisa desses entes para nos apoiar. Então, junto ao Poder Legislativo, nós atuamos, junto a esse poder, na construção de 2 leis super importantes para o nosso Estado. O nosso Estado ele é pioneiro nessa temática. E o que está acontecendo aqui está sendo levado para outros estados do Brasil. Então, a construção dessas 2 leis, onde aqui nós temos a criação do Dia Estadual da Cannabis Terapêutica, em 2019, foi o primeiro estado do Brasil a instituir um dia no seu calendário dedicado a essa ação. E em 2020, houve também a promulgação da lei que promove o incentivo ao ensino, pesquisa aqui no nosso estado. E foi a partir dessa lei que promove o incentivo ao ensino e pesquisa em relação à cannabis terapêutica, que a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba lançou um edital em 2022, na qual eu fui coordenadora, tá, desse curso. É um curso também de educação em saúde, nessa área terapêutica da cannabis. E aqui nós temos a primeira turma de profissionais de saúde de todo o Estado da Paraíba, contando com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, odontólogos, médicos. Então, aqui a gente tem a primeira turma formada pela Secretaria de Estado da Paraíba, na qual eu fui coordenadora, com muita honra e muita alegria. Também aqui em 2024, muito recente, foi instituída uma lei no nosso estado, no nosso município, onde essa lei aprova a distribuição de cannabis pelo SUS. Então, gente, mais cedo ou mais tarde, esses produtos vão chegar aqui ao hospital. Então, não adianta a gente ter uma perspectiva terapêutica, a gente ter um produto de qualidade que traz efeitos benéficos para o paciente, se a gente não entende como ele funciona. Então, é partindo disso que nós estamos aqui para fazer essa troca de conhecimento com vocês, tá? Então, aqui nós participamos de uma entrevista na TV Assembleia. Então, a gente está muito junto do Poder Legislativo. E a gente tem, no nosso estado, no nosso país, mais de 24 estados que já fornecem, através de suas leis, produtos à base de cannabis pelo SUS. Na área da pesquisa científica, eu quero contar para vocês o que é que a gente vem trabalhando na área da ciência. Então, na área da pesquisa científica, o PECS Cannabis, em 2018, eu coordenei um projeto de acompanhamento farmacoterapêutico com crianças com epilepsia refratária. Então, só para vocês terem uma ideia, trabalhar com estudo clínico em crianças é difícil demais ser aprovado pelo comitê de ética. Quando você junta criança e cannabis, a dificuldade se torna exponencial. E a gente conseguiu esse apoio do Comitê de Ética diante de um trabalho sério e de qualidade. Nosso projeto foi aprovado e aqui a nossa primeira pesquisa com cannabis na UFPB foi acompanhando crianças com epilepsia refratária. Esse projeto guarda-chuva gerou vários subprojetos, onde em um deles nós ganhamos uma premiação lá na UFPB. Saindo da área da epilepsia, mas ainda mantendo na área neurológica, a gente passou a estudar crianças com autismo, tá? Com transtorno do espectro autista. E dentro desse transtorno, as crianças elas podem estar dentro desse espectro em vários níveis de suporte.
Então, a gente trabalhou com crianças com nível 1 de suporte a nível 3 de suporte pela DSM-5. Então, a gente trabalhou com crianças também bem graves. Uma das principais queixas dos familiares era que essas crianças elas tinham autoagressão, heteroagressão, elas não se socializavam na família. Então, eram sinais e sintomas bem característicos de crianças com autismo. Então, dentro da área neurológica, a gente saiu de epilepsia e fomos trabalhar com autismo, onde eu orientei 2 doutorados. Tá? Esse doutorado aqui foi o doutorado de um psiquiatra especialista em autismo, em crianças e adolescentes, que foi o coordenador do curso de medicina no ano passado, aqui da UFPB. Então, ele foi meu aluno e ele defendeu a tese dele, utilizando, para a gente identificar, né, através de um ensaio clínico, a ação, a eficácia clínica do óleo de cannabis em crianças com autismo nos 3 níveis de suporte. E aqui foi um trabalho de uma neuropsicóloga, que foi o doutorado dela também, através de um ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado. O que é isso? Traduzindo, o que é que a gente escuta muito? Eu não quero saber desse tema porque não tem estudo, não tem nenhum embasamento científico. Às vezes, o que falta é a pessoa parar um pouquinho, sentar e estudar. Porque quando a gente está falando de ciência, de pesquisa, a gente tem vários níveis de evidência científica e nós precisamos fazer medicina baseada em evidência. Então, dos níveis de evidência científica, um dos níveis mais altos de evidência científica são estudos desse tipo, com esse desenho aqui. Ensaio clínico randomizado, duplo cego e placebo controlado. É esse nível de evidência científica, de trabalhos científicos que eu estou coordenando. Então, esse ensaio clínico aqui, com crianças com autismo, com idade de 5 a 11 anos, nos 3 níveis de suporte, esse trabalho foi o primeiro ensaio clínico do mundo, feito aqui em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, coordenado por mim. Então, às vezes, a gente tende a pensar que as pesquisas de ponta só acontecem na região sudeste, Rio-São Paulo, né? Não, a gente aqui, no Nordeste, na Paraíba, também faz pesquisa de ponta. E esse ensaio clínico, até hoje, ele traz uma repercussão imensa em congressos internacionais. Então, esse ensaio clínico resultou em um artigo que foi publicado em 2022. Aqui vocês podem ter acesso a esse artigo na íntegra, nessa plataforma de busca médica, que é o PubMed, uma das mais usadas. Então, esse artigo, quando a gente coloca como descritor, para procurar aqui no PubMed, a gente coloca cannabis e autismo, transtorno do espectro autista, o primeiro artigo que sai é o nosso. Está aqui, ó. Ele é o artigo número 1, ele é o mais citado nessa plataforma em nível mundial. Então, a gente está trazendo um trabalho de qualidade, existe sim evidência científica, para algumas doenças ainda a evidência é frágil, mas para outras ela já é bem robusta, tá? Saí da área da neurologia, passei agora a trabalhar com ensaio clínico na área da dermatologia. Na área da dermatologia, a gente fez uma parceria com a doutora Renata. Doutora Renata, ela é dermatologista, chefe do setor de epidermólise bolhosa, que é uma doença rara, lá no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, no HU. E a doutora Renata, ela fez essa parceria com a gente para a gente fazer um ensaio clínico e testar a pomada de cannabis nessa doença. Essa doença é uma doença rara, genética, que não tem cura, tá? E é de uma gravidade muito grande. Então, eu trouxe para vocês uma criança que participou do nosso estudo. Essa criança ela tem 4 anos, a foto não está muito boa, mas se vocês observarem, essa lesão no tórax, toda cheia de bolha, a doutora Renata tratava dessa criança há 2 anos. E ela tratava com curativos caríssimos, fornecidos pelo SUS. Mas a criança não melhorava. Tá? Então, ela aceitou essa parceria
A gente fez esse ensaio clínico, essa criança participou e apenas com 60 dias de uso de uma pomada rica em um determinado fitocannabinoide, a lesão praticamente fechou completamente. Então, foi um resultado que ela chegou para mim e disse: Kate, eu só estou acreditando porque sou eu que estou coordenando junto com você esse trabalho. Então, esse uso dos fitocannabinoides, o uso da pomada, gente, realmente muda a qualidade de vida das pessoas. Então, essa criança, quando ela via para o HU, durante o tratamento dela, no centro de referência com a doutora Renata, ela chorava, porque tinha que tirar as faixinhas, o corpo tem que ficar todo enfaixado, doía, isso dói muito. E depois que ela começou a fazer parte do nosso projeto, ela achou na cabecinha dela que ela estava indo para o HU para receber a cura, porque a melhora foi tão grande que ela voltou a estudar, que ela começou a sorrir, ela parou de sentir dor. Então, esse resultado muito mais significativo para nós, do PECS, que é publicar artigo científico, isso é importante, mas a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, isso é muito mais importante para a gente. Então, essa melhora não foi só para ela, foi para a família inteira, para os pais. Então, assim, a gente realmente está demonstrando que esses fitocannabinoides, essas substâncias presentes na planta, podem trazer uma melhora gigantesca na qualidade de vida das pessoas, tá? E esse trabalho, ele rendeu uma premiação para a gente. Nós ganhamos um prêmio no Congresso Internacional de Cannabis com esse trabalho. Esse trabalho ele foi apresentado pelo nosso aluno, tá? Aluno da medicina. Então, a minha equipe do PECS Cannabis, ela é formada por professores da universidade, por alunos da universidade de vários cursos da área da saúde, da medicina, da odonto, da biomedicina, farmácia, enfermagem. E eu tenho também alunos da área jurídica, da área do direito. Então, é um projeto de extensão que engloba vários atores, tá? Então, ficamos muito felizes com o recebimento desse prêmio, desse reconhecimento. Na área do ensino, onde é que o PECS está atuando? Na área do ensino, eu criei na UFPB, em 2019, a primeira disciplina que fala sobre cannabis em uma universidade pública no nosso país. Então, quando as coisas estavam acontecendo, eu sou professora de farmacologia para o curso da medicina, para o curso da enfermagem, lá na UFPB. Então, os meus alunos, que são os futuros prescritores, quando eles chegaram às unidades básicas de saúde, quando eles chegaram às residências, eles viram essa demanda, chegavam para mim e diziam: Kate, a gente está precisando desse conhecimento, mas a gente não tem na universidade. E um curso como esse que a gente está ofertando para vocês, que a gente está trabalhando, é um curso caríssimo, gente. Então, toda vez os alunos que queriam ter um maior conhecimento sobre essa temática, eles iam buscar fora. Aí eu dizia: não é justo eu ser convidada para ministrar um curso pago, eu estando dentro da universidade e os meus alunos sentindo essa necessidade. Não, está alguma coisa errada aí. Então, foi a partir dessa demanda que a gente criou e fundou na UFPB essa primeira disciplina voltada para essa temática. Então, os meus alunos já saem no currículo com essa disciplina, tá? E a gente, além de instituir essa disciplina dentro da UFPB, eu estou ajudando outros professores a instituir, a criar essa disciplina também em outras universidades públicas. Então, eu ajudei um médico aqui, doutor Tiago, ele que dá aula no curso de medicina na Federal de São João del Rei, ele viu na mídia a nossa disciplina e entrou em contato comigo. Kate, como é que você fez? Me ajuda. Então, a gente sentou, eu passei para ele todo o passo a passo, e ele conseguiu criar a mesma disciplina na Federal de São João del Rei para o curso de medicina lá. Então, fiquei super feliz em poder ter contribuído com essa criação também em outra universidade pública. Na área da extensão, a gente visa capacitar profissionais de saúde, tá? Do SUS, principalmente, porque são as pessoas que precisam da gente, são pessoas carentes, que não têm recurso, e elas precisam ter de vocês esse know-how para vocês
muitos podem pensar, tá, mas eu não vou prescrever. Por que eu estou aqui? Porque quando a gente sabe que pode ajudar a tratar alguma determinada doença, a gente consegue direcionar. Então, hoje, muitos alunos meus já são prescritores de cannabis, tá? Então, dentro dessa extensão, aqui é toda a minha equipe do PEX, então eu capacito os meus alunos para que eles sejam formadores nesses cursos de capacitação, onde eu fico também presente. Aqui no nosso curso, no nosso projeto de extensão, a gente vai até as unidades básicas de saúde, a gente vai capacitar diversos profissionais de saúde. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, a gente lá na unidade Caminhos do Sol, se eu não me engano, Mangabeira, é isso? E a gente participou também do Equilíbrio do Ser, a gente participou também em palestras na UFPB, e aqui ó, a gente tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente pode atuar com esse projeto de extensão, de capacitar profissionais de saúde nos 4 distritos sanitários. Então, todas as unidades de saúde, elas estão prontas para nos receber dentro desse projeto de capacitação. O nosso projeto ganhou, ano passado, um prêmio na UFPB como um dos melhores projetos de extensão, tá? O Prêmio Elo Cidadão. E aqui são as novas parcerias com o PEX, tá? Para 2024. Aqui, o Hospital Napoleão Laureano, a gente tem uma parceria com o município de Araçagi para capacitar os profissionais de saúde do interior do estado. A gente tem também uma parceria, fechamos uma parceria com a cidade de Belém, o município de Belém, no estado do Pará, onde a capacitação vai se iniciar sexta-feira. Então, a gente está indo longe, né? Então, o projeto de extensão na UFPB é atravessar muros. A gente está atravessando muros, não só dentro do nosso município, não só dentro do nosso estado. A gente está chegando a atingir outros estados do nosso país. Então, aqui, ó, trouxe para vocês a participação nossa do PEX. Nós levamos, juntamente com a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, levamos essa temática sobre cannabis medicinal pela primeira vez para a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu ano passado, e para a Conferência Nacional de Saúde Mental, onde eu fui uma das delegadas suplentes. Levamos essa temática e foi discutida na Conferência Nacional de Saúde, onde saímos com algumas propostas, tá? Então, algumas propostas que nós levamos para essas conferências, elas foram acatadas. Então, gente, isso é um marco histórico dentro da Conferência Nacional de Saúde, ser discutido o uso terapêutico da cannabis. Tá? Então, conseguimos chegar lá também. E aqui, no congresso, num simpósio, na verdade, nós entregamos ao diretor da Anvisa uma carta proposta, juntamente com a doutora Patrícia, que estava com a gente, uma carta proposta para que a Anvisa comece a regulamentar de forma justa esse acesso à cannabis terapêutica para a sociedade. Bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o plano de curso de vocês. Vocês receberam esse plano de curso impresso e vocês receberam também um questionário. Esse questionário foi justamente para a gente medir ao final do curso como foi o aprendizado de vocês. Então, em algumas dessas perguntas, quem não tiver conhecimento sobre aquilo que está sendo perguntado, é só colocar não, sem problema algum. Mas depois do curso, vocês vão responder esse mesmo questionário para a gente medir a evolução de vocês em termos de conhecimento sobre essa temática. Isso é muito importante, esse parâmetro avaliativo para nós, tá? Então, aqui vai ser a ementa do nosso curso. A gente vai falar sobre os aspectos históricos, botânicos, farmacológicos, clínicos e jurídicos. Nossa carga horária é de 10 horas. E a gente vai ter, na verdade, aqui são 4 encontros, tá? Isso aqui já está ajustado no plano de vocês. E no nosso último encontro, nós vamos ter uma mesa redonda, onde eu vou trazer para cá para a gente discutir, para contar a experiência para vocês, uma médica prescritora, que é a minha aluna de doutorado, ela já prescreve cannabis, ela vai contar a experiência dela em relação
aos produtos em relação à eficácia, o que é que ela viu que funciona, como funciona, para que doença ela está prescrevendo e está dando certo. Então, é essa experiência clínica que ela vai trazer para vocês no nosso último encontro, que será dia 31 de julho. Tá? Vou trazer também nessa mesa redonda a doutora Patrícia para falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos, porque muitas vezes a gente tem o produto disponibilizado pelo SUS para um médico e outros prescritores prescreverem, mas aí vem a pergunta legal: eu posso? Será que o meu registro vai ser cassado se eu prescrever esse produto? Então, é esse respaldo jurídico que eu quero também compartilhar com vocês, para que vocês fiquem tranquilos em relação a isso. Então, para vocês terem uma ideia, esses produtos já estão sendo disponibilizados pelo SUS. Se isso está acontecendo, não faz o menor sentido ter um registro cassado de um profissional que chegue a prescrever um produto à base de cannabis que está sendo fornecido legalmente pelo SUS. Então, são esses aspectos que a gente vai discutir no curso também, tá? Então, hoje, na nossa primeira aula, a gente vai abordar alguns temas. Nossa segunda aula também são temas relacionados ao módulo da saúde. Na nossa terceira aula, dia 27, a gente vai fechar o tema do módulo saúde e vai falar sobre os aspectos legais. E no nosso último dia, no nosso encerramento, a gente vai trazer essa mesa redonda aqui para essa discussão ao final, que vai ser muito enriquecedora, tá? Ao final do nosso curso, vocês vão ter acesso a uma bonificação. Aqueles profissionais que vão poder prescrever, que vocês vão aprender com a gente, que não é só médico que pode prescrever. Então, aqueles profissionais que quiserem seguir adiante com essa temática e ajudar pessoas que puderem prescrever, vão ter disponibilizados um aplicativo de forma gratuita. Esse aplicativo aqui é um aplicativo que ele dá uma certa segurança no ato da prescrição, porque ele vai norteando você e, ao final desse aplicativo, você consegue chegar a um tipo de produto à base de cannabis que está mais direcionado para aquela doença que você quer utilizar, tá? Então, esse aplicativo aqui é um aplicativo novo, onde a gente está fazendo também uma parceria com a Cannabinote, que é a empresa responsável por criar esse aplicativo, e ela está fornecendo de forma gratuita para todos os meus alunos que participam de cursos de capacitação comigo. Então, hoje, era isso que eu queria passar para vocês. A gente vai ouvir um pouquinho agora o nosso aluno, o Rodrigo, que é o nosso aluno bolsista. Ele vai falar um pouco sobre os aspectos introdutórios. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar aqui abrindo essa primeira aula do curso introdutório sobre o uso terapêutico da cannabis sativa no tratamento de doenças graves para esse público maravilhoso aqui do Hospital Laureano. Eu sou Rodrigo Silva Pereira, sou extensionista bolsista do projeto de pesquisa do PEX Cannabis. Estou no projeto desde há 2 anos, né? Atuo também em outras, já participei de outros cursos de universidades públicas também, como a professora Kate comentou agora há pouco. Nós tivemos, de fato, com o primeiro, que foi o do nosso projeto, nós tivemos outros cursos que foram promovidos em outras universidades. Eu participei também do curso da Unicamp e o curso da Unifesp. Atuei também como delegado titular da Conferência Nacional de Saúde Mental no ano passado, onde a gente levou algumas propostas, como foi conversado com a Kate, e conseguimos aprovar algumas propostas. Então, hoje, nessa primeira aula, a gente vai conversar um pouco sobre aspectos históricos e falar um pouquinho sobre a planta como um todo. Estamos um pouquinho em cima do horário, né, mas acredito que a gente vai conseguir concluir. Então, a história da cannabis ela acompanha a espécie humana desde o período neolítico, né? Fósseis eles comprovam que a cannabis ela foi uma das primeiras plantas a serem domesticadas. Quando eu falo de domesticação de uma espécie vegetal, a gente destaca, né, a forma com qual a cannabis ela se adaptou aos diversos continentes. A gente tem a presença da planta, né, em diferentes condições de atmosfera e pressão, e os primeiros registros do uso da cannabis com fins medicinais foram para o tratamento de dores articulares, né, gota, reumatismo,
cólicas menstruais, alterações intestinais, que foram atribuídos lá no Peng Tsao, né, que era um livro do imperador chinês, o Shen Neng, que foi considerado o pai da medicina oriental, isso 2.700 anos antes de Cristo. No Egito Antigo, a gente também tem descrições sobre a planta, né? Diversas referências eles foram encontrados no papiro de Ebers, que era datado de 1550 a.C., que dentre 700 formulações médicas, a cannabis era utilizada para o tratamento da dor, transtornos emocionais. Os egípcios eles usavam a cannabis além do uso medicinal, então ela era utilizada também para a produção do papiro, né? E ela era tida como uma planta sagrada. A gente consegue observar na deusa da sabedoria, nas figuras, né, a Sechá, ela tinha a planta, né, a folha da planta, como um adorno na sua cabeça. Na Índia, o uso religioso era muito comum. Ele é descrito no livro Atharva Veda, né, a cultura hindu, ela tinha esses 4 livros, né, que eram os 4 Vedas, e dentre esses livros eles eram escritos em sânscrito, e ele considerava a cannabis como uma das 5 plantas sagradas, sendo considerado um presente do deus Shiva para que a humanidade construísse um mundo melhor. A gente destaca aí a forma com qual a planta foi demonizada com o passar dos anos. O uso medicinal em doenças na cultura hindu era comum como anticonvulsivante, ansiolítico, anestésico, anti-inflamatório, estimulante do apetite, né, orexígeno, afrodisíaco e também expectorante. Indo aí para o ano 70 depois de Cristo, né, a gente teve o De Matéria Médica de Pedânio Discórides, que foi uma das primeiras precursoras, né, da nossa farmacopeia, e ele figurava mais de 1000 plantas e falava que a cannabis era eficaz para dores e inflamações mais uma vez. Na China, o médico Hua Tuo, entre os anos 110 e 207 depois de Cristo, ele descreve a utilização de um composto de vinho e cânhamo como um anestésico para as primeiras cirurgias abdominais. Eu destaco que isso aconteceu 1.600 anos antes das primeiras anestesias surgirem na Europa. Já era conhecido essa propriedade da cannabis, né, já vinha sendo utilizada. No continente africano, a cannabis ela foi difundida, muito possivelmente por comerciantes árabes que faziam essa rota comercial da Arábia, Índia, né, e países do continente, e ela era utilizada para tratamento de picada de cobra, analgesia do parto, sintomas relacionados à malária e problemas respiratórios. Os africanos, principalmente os angolanos, eles levaram a cannabis para a América do Sul, então foi o ponto de chegada da cannabis aqui no nosso Brasil, no nosso continente, estando presente na formação das primeiras cidades quilombolas. Então elas vieram, as sementes vieram, né, com as caravelas, e elas também estavam presentes na produção a fibra, né, do cânhamo era utilizada para a produção das cordas e das velas que trouxeram as caravelas ao Brasil. Então a gente consegue observar que a cannabis é uma planta que vem acompanhando o Brasil desde a sua descoberta. No século IX, a gente teve os primeiros estudos que foram feitos, estudos clínicos em humanos, né, que foram realizados pelo Sir William Ochausnitz, e ele utilizava a planta em seus pacientes com cólera, doenças reumáticas, tétano, raiva e principalmente em crises convulsivas. No início do século XIX, a cannabis ela já era vendida na farmácia, na forma dos cigarros índios, né, que eram muito conhecidos, eram importados da França e eram utilizados para tratamento de asma e também do catarro e insônia. Eu destaco aqui que a cannabis ela fez parte da primeira farmacopeia, inclusive a gente esteve em Brasília no ano passado, eu estive junto da delegação da Comissão de Saúde Mental e a gente estava justamente com uma moção para reincluir a cannabis na farmacopeia. Tem tantas evidências científicas, por que ela não foi retirada e não foi incluída novamente nessa edição. A gente teve, então, né, com todas essas evidências, né, a indústria farmacêutica começou a produzir medicamentos. Né? Então, produtos enriquecidos com os canabinoides, eles começaram a ser produzidos por importantes laboratórios farmacêuticos, como é um exemplo aqui do Parke Davis. O Parke Davis, em Detroit, nos Estados Unidos, eles já produziam esses medicamentos. Aqui a gente tem, né, como um fluido de cannabis, né, um óleo, de fato, um dos primeiros que foram produzidos pela indústria,
e com o desenvolvimento. Porém, a gente teve um ponto negativo, que com o desenvolvimento de outras medicações e a falta de um padrão, porque não se conhecia de fato quais eram os compostos. A gente vai ver que eles foram isolados depois. Então, a gente percebeu que o uso medicinal ele foi decaindo aos poucos, de uma forma lenta e progressiva. Em contrapartida, em 1920, nos Estados Unidos, muitos imigrantes vinham da Arábia, da América Latina. Então, a gente teve, em pouco tempo, o consumo de cannabis ele se tornou algo meio que desgovernado nos Estados Unidos. Além desse consumo desgovernado, né, nos Estados Unidos a cannabis era um concorrente direto do comércio do algodão. Né? A gente sabe que a fibra do cânhamo, né, da cannabis, ela chega a ter 9 vezes maior do que uma fibra de algodão. Então a gente precisa de menos fibra para tecer uma camisa, um sapato. Então ele era um concorrente direto do algodão. Então, que era uma oligarquia importante no sul e, além disso, também era um concorrente importante para o uso de bebidas alcoólicas no norte dos Estados Unidos. Então, por qualquer um, ou por todos esses motivos que a gente conversou, a cannabis se tornou uma vilã número 1 do governo dos Estados Unidos e a gente teve diversos tipos de ações que promoveram, né, essa mudança de postura do governo para proibir e tornar ilegal a posse e venda da cannabis, como é o caso da Marijuana Tax Act, que foi pelo presidente Roosevelt, né, que ele tornou ilegal a posse e venda da cannabis, e um ano depois, né, na verdade ele colocou uma taxa muito alta que impossibilitava o comércio, transporte e armazenamento. Um ano depois ele proibiu de vez, né, e aí os Estados Unidos começou de fato a caçar a indústria da cannabis. Porém, a gente teve, de fato, alguns acontecimentos, eles tornaram um ressurgimento, trouxeram um ressurgimento da cannabis no início do século XX. Na década de 40, a gente teve um marco que foi extremamente importante, que foi a primeira vez que o canabidiol, né, o CBD, ele foi isolado pelo pesquisador Roger Adams, e em 63 a gente teve uma das primeiras contribuições relevantes do nosso querido professor Rafael Mechoulam, que a gente vai falar muito dele durante esse curso. Ele era químico israelense e ele detalhou a estrutura química do CBD que havia sido, alguns anos antes, descoberto pelo Roger Adams. Então, um ano depois, o próprio Rafael Mechoulam, ele isolou pela primeira vez o THC, que é o outro composto que a gente também vai conversar. E ele também descreveu a sua substância química, tá certo? A gente tem, o professor Mechoulam é uma pessoa muito influente, né? Ele já faleceu. A gente tem um documentário dele, que inclusive está disponível no site do nosso projeto, é só acessar o fpb.br/pexcannabis, lá tem uma aba de biblioteca que vocês vão conseguir acessar esse documentário, e ele fala toda a história do professor Mechoulam, né, essas descobertas que foram muito importantes. Em 1980, nós tivemos no Brasil, né, com muito orgulho, o professor Dr. Elisaldo Carlini, médico, pesquisador pela Unifesp, ele fez o primeiro ensaio clínico, né, sobre o efeito anticonvulsivante do CBD em humanos. Então, esse é um artigo que foi muito importante, que abriu muitas portas, inclusive a porta para a gente estar presente hoje aqui, ele foi um dos precursores, né, para trazer, de fato, essa comunicação científica no Brasil acerca da cannabis. Esse estudo anticonvulsivante do CBD, ele também trouxe diversos pacientes que foram beneficiados, né, e foi extremamente importante esse artigo, e muito divulgado em todo o mundo. Aqui a gente tem a foto, tá certo, do professor Mechoulam, aqui o professor Elisaldo Carlini, e aqui a gente tem o Roger Adams, que foi o primeiro lá que isolou o CBD. Então, com essa redescoberta, né, do uso medicinal, em 1981 a indústria farmacêutica já vinha produzindo medicamentos. A gente tem o Nabilone, né, que era uma substância análoga ao THC, ele já foi aprovado, né, em 1981 pelos Estados Unidos para o tratamento de náuseas e enjoos. Em 1985, o Dronabinol, que é um THC sintético, né, e ele também foi aprovado nos Estados Unidos, a gente vai conversar um pouco mais, né. Os canabinoides sintéticos, a gente tem um cuidado maior em utilizar, porque ele é mais complicado para o ajuste, né, o controle de dose, ele de fato se conecta ao receptor e fica mais tempo conectado, mais potente. E continuando os aspectos históricos, em 1988, né, na nossa linha de tempo, a gente teve a descoberta do grupo de pesquisadores liderados pela Emily Howlett, em Winston-Salem, na Carolina do Norte, descobriu no cérebro de ratos, né, a presença de um receptor exclusivo para o THC.
O que não faria sentido se os animais não produzissem algo intrínseco, né? Algo endógeno semelhante. Então, em 1990, o Matsuda ele isolou um receptor que é acoplado à proteína G, que é chamado de CB1, e ele está presente no sistema nervoso central, porém ele tem uma característica interessante que ele poupa o tronco encefálico, o que dá uma característica boa do tratamento com cannabis não causar a overdose, né? Porque esses receptores CB1 eles vão poupar o tronco encefálico, mas vão estar presentes em todo o sistema nervoso central. Em 1992, Devane, que é um membro do grupo do professor Mechulam também, mais uma vez o Mechulam, ele descobriu uma molécula que é um neurotransmissor endógeno que se ligava ao receptor CB1. Então eu tenho um alvo e eu tenho um componente farmacológico que vai ativar esse receptor. Então ele foi batizado, né, em anandamida. Aqui, Ananda, né, em sânscrito, que é a língua que foi escrito, né, o Atharva Veda lá no início, eles utilizaram essa língua e anandamida significa felicidade plena. Ele foi o primeiro neurotransmissor que foi descoberto. Em 1993, o Devane ele descobriu outro receptor que se chamava de CB2, né? E ele tem grande afinidade ao THC e um pouco de afinidade também ao CBD. Então foi mais um receptor. O Dr. Rafael Mechulam ele identificou mais uma molécula do sistema endocannabinoide, né? Em 1995, que foi o 2-araquidonilglicerol, o 2-AG. Outro neurotransmissor que vai estar presente na nossa fenda sináptica. Então, de fato, com esses inúmeros componentes que foram descobertos, a gente conseguiu, né, finalmente, foi descoberto, a gente vai conversar, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, que é o sistema endocannabinoide, ou SEC, que está presente em todos os vertebrados, é fundamental para a homeostase dos mamíferos, né, ele faz essa regulação e fez valer aí 3 décadas de estudos dos fitocannabinoides. Trago aqui em destaque também, né, o Mevatil, que é um medicamento, o primeiro medicamento à base de cannabis que foi aprovado no Brasil. O Mevatil ele é indicado para tratar sintomas de pacientes adultos que apresentam espasmos de moderado a grave por causa da esclerose múltipla. Eu trouxe aqui como destaque o preço do Mevatil, né? O Mevatil ele custa nas farmácias, o menor preço que eu encontrei, essa pesquisa eu fiz há uns 15 dias, né, 3.332, são 3 frascos de THC 27 mg e canabidiol 25 mg. Eu destaco aqui o preço do produto, né, quão alto é o valor. A gente tem parceiros hoje, como é o caso da Abrace aqui, que produzem solo paraibano, spray como esse, né, spray de resgate, a 10 vezes mais barato do que o custo que a indústria farmacêutica vem praticando nesses medicamentos. Então, a gente teve, né, como foi conversado pela professora Kate, um crescente aumento no número de estudos relacionados a cannabis desde 1840 até a atualidade. Então, a gente consegue observar aqui alguns checkpoints, né? Em 1940, o isolamento do CBD, em 1964, o isolamento do THC e, em 1990, a descoberta do sistema endocannabinoide. Em 2013, nós tivemos alguns casos, né, que vieram à mídia e se destacaram bastante, que foi o caso da Charlotte Figi, uma garantia de 5 anos, que tinha portadora da síndrome de Dravet e tinha sua história de sucesso no controle de crises convulsivas, usando óleo rico em CBD, produzido a partir de uma cepa de cannabis que depois veio a receber o seu próprio nome. Ela foi batizada. E também o caso Anne Fischer, no Brasil, que era uma garotinha de 5 anos de idade, que teve sua história de sucesso, passou no documentário no Fantástico, e ela utilizava, né, esse óleo rico em CBD. A gente teve, a partir desse caso da Anne Fischer, diversas mães que trouxeram seus depoimentos de outros filhos que tinham esse controle de crise convulsiva utilizando o óleo rico em CBD. A Anne ela foi a primeira paciente a receber a autorização da Justiça para a importação do óleo. E aqui a gente tem, de fato, para concluir essa nossa primeira aula, um traço histórico de tudo que a gente pôde ver até agora. Então, a gente consegue observar, em 2700, né, primeira referência a cannabis, pelo imperador Shenneng. A gente tem os primeiros estudos realizados pelo Sir William O'Shaughnessy, o irlandês. A gente tem os Estados Unidos mudando a sua postura e começando a caçar as indústrias que produziam, né, medicamentos derivados da planta. A FDA veio
em 41, a agência regulatória, né, que é semelhante à Anvisa aqui no Brasil, a proibir a cannabis nas farmácias, e a gente teve, de fato, uma redescoberta que ocorreu na segunda metade do século XX, né, com as descobertas do israelense Rafael Meschula, os estudos do professor Elisaldo Carlini, a aprovação dos produtos de cannabis como o Nabilone nas farmácias, né, e os casos que a gente teve, como foi o caso da Anne Fischer e o caso da Charlotte Figi. Então, aqui a gente conclui essa primeira aula, né? O nosso tempo está um pouco apertado, a gente tinha mais, está na metade da aula, né? A gente vai continuar na nossa próxima quarta-feira, não é isso? Na nossa próxima quarta-feira a gente vai estar presente aqui para a gente falar um pouquinho sobre a planta e a gente vai iniciar também essa etapa de sistema endocannabinoide para vocês poderem entender certinho como é que funciona cada um desses componentes. Queria primeiro saber se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Esse espaço, a gente tem uns 5 minutinhos, podem ficar à vontade. A Lívia pode passar o microfone para quem quiser tirar alguma dúvida, então pode ficar à vontade, é só levantar o braço. Pode ir. Com relação ao tipo de medicamento e controle, eles têm classificação por tarja, se é preta, se é vermelha? Sim, tarja preta. Os que estão sendo comercializados, tarja preta. Tá? E a receita pode ser uma receita azul ou uma receita branca, controlada, que fica retida na farmácia, dependendo da quantidade de THC, que é um fitocannabinoide presente nesse produto. Mas para as associações, onde a gente tem uma maior procura de paciente pelo custo do produto, essas associações elas estão aceitando receitas comuns, junto do laudo médico, e as pessoas que quiserem ter acesso, elas vão ter que se associar, apresenta esse laudo, apresenta essa prescrição simples, e essa prescrição, essa documentação fica lá nessa associação e a pessoa consegue receber esse produto. Existem estudos de eficiência desses medicamentos? Já tem alguma pesquisa que indica que um é mais que o outro, um é efetivo, o outro não é? Quem está fazendo esse controle atualmente? Excelente pergunta. Existe. Então, eu, como coordenadora de várias pesquisas clínicas, a gente está trabalhando com produtos de associação, mostrando a eficácia clínica desses produtos. Tá? A gente tem os produtos que já estão dentro do rol de produtos que estão sendo comercializados na Anvisa. Então, esses produtos, para que eles recebam da Anvisa um número do Ministério da Saúde, as indústrias elas precisam mandar para a Anvisa um dossiê. Dentro desse dossiê, elas têm que comprovar a eficácia e a segurança desses produtos. Então, o que está sendo comercializado já está tendo esse respaldo da Anvisa, tem esse registro. Os de associações, nós estamos trabalhando através de pesquisas clínicas com esses produtos. Não sei se consegui responder. Tá bom, obrigada. Fica à vontade. Esse estudo de vocês, ele tende a fomentar mais, a apoiar, né? Acho que a palavra é essa, essas associações, porque a gente vê sempre que existe uma mão da indústria farmacêutica por trás e acaba onerando demais o medicamento, e a gente sabe, até de ouvir falar, inclusive, que é sempre um lucro muito exagerado, né? Você vê aí uma associação cobrando, às vezes, R$300 num frasquinho de THC ou de CBD, e você vê um medicamento desse na farmácia custando até R$3.000. Existe algo mais nesses medicamentos de farmácia que justificasse esses valores aí tão exorbitantes? Não. De forma bem direta, não. Então, a gente precisa entender o porquê de ser tão caro. E, às vezes, a gente tem um produto com concentrações muito parecidas, com análise fitoquímica muito parecido com os produtos que estão sendo comercializados a um custo muito menor. Então, o que é que explica isso? Né? Então, são coisas que a gente não consegue explicar, mas em relação à eficácia, a gente está trabalhando em relação a esses produtos de associação, produtos de indústria. Vocês vão ver conosco, ao longo do nosso curso, que não é qualquer produto à base de cannabis que serve para qualquer doença. Não. Dependendo do fitocannabinoide, a gente tem uma indicação para uma determinada doença, para uma determinada sintomatologia. Então, aqui no Hospital Laureano, a gente já tem estudos que mostram, dentro da oncologia, benefícios muito interessantes
para tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, estudos ainda que estão iniciando, mas que são estudos muito promissores. Então, você vê hoje quimioterápicos que os pacientes utilizam para matar células cancerígenas. Esses quimioterápicos, eles não conseguem distinguir o que é célula cancerígena e a célula sadia. Sai matando tudo, né? Então, a gente tem esses efeitos colaterais, essas substâncias são super importantes, esses quimioterápicos são super importantes para tentar controlar e, às vezes, até curar determinados tipos de câncer. Então, a gente pode fazer esse tratamento associativo, tá? Jamais a gente vai indicar algo, ou um prescritor vai indicar algo para que você saia de um tratamento e entre em outro. Nunca. A gente faz um tratamento associativo, é um coadjuvante. Então, quando o paciente começa a melhorar, aí ele vai desmamando esses medicamentos convencionais que trazem maiores efeitos colaterais, e aí ele consegue, muitas vezes, ficar com a sintomatologia controlada apenas com os produtos à base de cannabis, cujos efeitos colaterais, gente, são mínimos. Aumento de apetite, que para a pessoa que tem anorexia, esse efeito colateral é fantástico. Sono, para quem tem insônia, esse efeito colateral é maravilhoso, né? Então, quando você compara com efeitos colaterais de medicamentos tarja preta, como benzodiazepínicos, como opioides, que são medicamentos que podem causar parada respiratória no tronco encefálico, a gente não tem nenhum registro, até hoje, de morte por alguém que tenha usado cannabis. Não existe isso. Por quê? Porque no tronco encefálico, onde a gente tem lá o centro bulbar, a parte respiratória, praticamente não existem receptores para os fitocannabinoides, diferente, por exemplo, dos opioides, né? Então, isso tudo a gente vai discutir ao longo do nosso curso e espero que vocês tenham gostado nesse nosso primeiro dia. Foi um pouco atípico, mas nas próximas quartas-feiras a gente vai ficar mais voltado para toda essa parte farmacológica, toda essa parte clínica e a parte legal também.